Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo da obra do livro Número Maior, psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? E pelo Espírito André Luiz. Hoje nós iremos estudar o capítulo 16, que irá ser apresentado pelo nosso amigo Marcelo Uchoa, que é do Instituto Espírita de Educação em São Paulo, e que nós possamos ter as nossas mentes, os nossos corações abertos para tudo que o Marcelo irá trazer para nós, né? A Isa está na harmonização, o Eugênio na prece inicial e a Islane na prece final. E a partir de agora, aqueles que não irão participar, mantenham seus microfones fechados para que possa facilitar o nosso irmão e que a Isa pode iniciar. Uma boa noite a todos que chegaram agora. Do livro Mensagens de Sheila, volume 2, Escolhas. Inúmeras situações no mundo resultam das escolhas que fazemos. Haverá momentos em que te sentirás impelido ao revide. Entretanto, poderás escolher a concórdia. Não faltarão instantes em que o desânimo tentará te envolver. Todavia, poderás optar pela perseverança. É possível, ainda, que as sombras te convidem para o futuro incerto. Porém, serás livre para seguir a luz. Pensa nisso e, da próxima vez em que a vida te colocar em situações difíceis, lembra-te de que felicidade ou aflição resultarão da escolha que tu fizeres. Muita paz para todos. Pai de altíssima bondade, Jesus, mestre querido, companheiro de todas as horas, espiritualidade bendita que inspire e orienta os trabalhos, os estudos de nossa casa e a cada um de nós assiste. Gratidão, gratidão por estarmos juntos mais uma vez em todos esses estudos que tanto a nós têm acrescentado na reflexão, no conhecimento e no amadurecimento espiritual. Que possa ser nosso irmão Marcelo Uchoa devidamente inspirado para que traga, através de suas palavras, de seus estudos, a cada um de nós a reflexão que for própria em nosso momento existencial. E assim, compromissados na atenção e na reflexão, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite, dando graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Isa, obrigado, Eugênio. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Boa noite a você, meu irmão, por dividir os seus estudos conosco. A palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho, viu? É sempre uma alegria a gente poder estar junto aqui. Eu confesso a vocês que, lendo e relendo esse capítulo e preparando aqui trechos do capítulo que remetem aos apontamentos que a gente gostaria de compartilhar na noite de hoje, eu fiquei bastante reflexivo, porque o texto, e aqui eu já vou colocar já já vou compartilhar aqui já o nosso material. Eu acho que ele aparece aí para todos vocês, não aparece? Sim. Considerações sobre o capítulo 16, Alienados Mentais. O capítulo 16, aonde André Luiz aborda, né, a partir e a propósito das considerações de Calderado para ele, num primeiro momento, poderia ser visto por nós como algo que a gente aprecia sentado na cadeira do espectador. Ou seja, a gente está falando de alienação mental como se a gente estivesse observando algo que acontece lá fora, que fosse um ponto de atenção em relação aos outros, e especificamente
naquilo que André Luiz deixa claro no capítulo, que é uma visita ao manicômio. E, claro, né, essa visita pode, de novo, ficar parecendo, para uma leitura pouco atenta, de que nós estamos falando, ou melhor, que André Luiz fala de algo que eventualmente está distante de nós. Mas lendo e relendo o capítulo com uma certa atenção, sem nenhuma pretensão aqui de nos colocarmos numa posição diferente em relação às outras pessoas, mas sim trazendo para nós a posição do leitor atento, não nos parece ser esse o recado desse autor espiritual. Então a gente buscou aqui, como nós estávamos mencionando, considerações. Esse capítulo, ele é uma espécie de cubo multifacetado. Cada um de nós, lendo e relendo, pode fazer anotações muito próprias, porque ele tem um conjunto de riquezas que seria aqui um seminário de 1h30 e a gente não esgotaria esse assunto. Mas a gente sim trouxe, né, a propósito do tema e do desafio, alguns elementos de consideração. Então, aqui de cara, logo no início do capítulo, né, André Luiz nos diz que antes que eles fossem visitar, né, cavernas de sofrimento, Calderaro fez uma espécie de convite para ele. Vamos visitar ali uma instituição, né, um grande instituto que André Luiz menciona como sendo consagrado, isto é, destinado ao recolhimento de alienados mentais. E aqui, claro, trata-se de um manicômio, tá certo? Essa é que é a abordagem inicial que dá a introdução ao capítulo 16. Bom, a primeira observação que a gente gostaria de trazer é a definição do mundo espiritual sobre loucura. Quando a gente fala de loucura, do que é que nós estamos falando? Expressões, por exemplo, como alienação mental, né? Eu me lembro, eu estava com a Priscila e alguns amigos, né, dela, que agora são amigos nossos, num parque no Rio de Janeiro, e a gente estava brincando, era um jogo lúdico, uma espécie de jogo de palavras, né, onde a gente super se divertia ali. E alguém leu a palavra avião como sendo anão. Acho que foi alguma coisa assim, tá? E mais de uma pessoa leu avião como anão. E a brincadeira que a gente fez foi a seguinte: se todos nós, ou a maioria de nós, lermos aquela palavra, lermos avião como anão, aquilo que parecia ser uma alienação coletiva vira o senso de verdade daquele próprio grupo, que é um pouco do que nós vivenciamos nos dias atuais, nos dias odiernos, para usar uma expressão de Manuel Filomeno de Miranda. O que é que significa isso? Quando a maioria de nós aponta receitas de felicidade numa certa direção, isso de verdade aqui, né, pressupõe a maioria dentro do senso comum, dentro da coletividade. Quando a maioria de nós estabelece esse ou aquele preceito como um princípio fundamental, aquilo se torna de verdade um princípio fundamental. E não necessariamente aquele grupo social pode ser visto ou é visto por ele mesmo como um grupo alienado. Mas as observações, eu sei que isso pode parecer assim, até trazido dessa forma, muito filosófico, e porque no fim do dia existem verdades fundamentais ou preceitos fundamentais ou princípios fundamentais que devem nortear a nossa vida. Todas as vezes que a gente pega um livro e está escrito ali tomo fundamental, um livro que geralmente fundamentos da matemática financeira, fundamentos do cálculo, fundamentos da geometria analítica, livro básico da filosofia. Essas palavras de base, de fundamento, elas representam o alicerce.
Então, por exemplo, a questão 171 do Livro dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação? Entenda-se por dogma que uma verdade fundamental, ao ponto dela ser incontestável. E as entidades venerandas apresentam a justiça e a bondade, esse conceito de modo equânime, que é um princípio aristotélico, portanto filosófico, de encarar a vida. De um modo geral, quando a gente busca dizer que faz justiça, o que a gente quer é vingança. E quando a gente, às vezes, aporta bondade, no fim do dia a gente abre mão desses preceitos fundamentais divinos e transforma bondade em ser bonzinho. Ou seja, abre concessões absolutamente desnecessárias em nome daquilo que a gente rotula como bondade, mas a providência divina é, ao mesmo tempo, justa e boa. E a reencarnação é o pilar, é a base, é o fundamento, o único fundamento, diga-se de passagem, capaz de explicar esse preceito. Então, aqui a gente está diante de uma conceituação basilar, ou seja, de base. É a partir dessa base que nós vamos edificar o conjunto posterior de pavimentações da nossa compreensão sobre o que seja loucura. Então, excetuados os casos puramente orgânicos, e essa tese também é de Manuel Filomeno de Miranda, não é? Agora, exatamente esse ano, nós estamos estudando um dos seus livros, eu li os 18 dele, mas especificamente esse é Painéis da Obsessão. Ele traz uma ideia que também vai corroborada em livros anteriores pelo Dr. Bezerra de Menezes, a de que casos de patologia grave são impressas no corpo pelas distonias vibratórias da alma. O que é que significa isso? O baiano, o professor Dr. Jorge Andréa, no livro Forças Sexuais da Alma, eu gosto de trazer o livro, a referência, para vocês não acharem que eu estou trazendo da minha cabeça, né? É minha mania e eu aprendi isso com a minha mãe. Eu gosto de citar a fonte. O professor Jorge Andréa, de novo, no livro Forças Sexuais da Alma, ele traz a ideia de vórtices vibratórios através dos plexos nervosos. Então, imagina que você está fazendo um pudim e, de repente, você deixou a forma cair no chão. Aí você faz uma moça. Quando você faz a forma do pudim, o pudim vai ficar com a forma da forma. A forma, analogamente, é o perispírito que pode estar tisnado pela distonia vibratória a propósito do nosso comportamento equivocado em existências anteriores. Então, no fim do dia, a reencarnação posterior terá, na agregação da célula ovo ou zigoto, que se multiplica celularmente pelo processo de nidação, ela terá o encontro do espermatozoide com o óvulo condizente com a realidade cromossômica que aquele espírito é capaz de atrair pela sua distonia ou pela sua vibração elevada, de maneira que o corpo que possuímos é o resultado da confluência dessas mesmas vibrações. Mas aqui a entidade veneranda diz: abstração feita a esses casos orgânicos. O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, ou seja, ele negou para si mesmo e para a consciência divina, na interação dele para com os preceitos da lei, a gente vai ver os desdobramentos disso aqui, por indisciplina ou ignorância, o ato da própria renovação. Isso significa dizer que quando nós passamos pelas dificuldades e a gente nega aquela dificuldade, e essa negação tem múltiplas perspectivas ou múltiplas camadas, desde o reclamão inveterado até aquele que, por exemplo, busca uma outra realidade de vida, negando aquela posição ou aquela situação aonde ele ou ela se encontrem. Esses são traços de loucura.
Por indisciplina, porque considerando-nos filhos de Deus e postos no mundo, tudo aquilo que a vida nos entrega, já que Deus não virou as costas e foi tomar um cafezinho, é o resultado direto da nossa necessidade de aprendizado. Então, tudo, absolutamente tudo, é fonte de prova. E a palavra prova é bem interessante, porque a gente é provar mesmo. Deixa eu ver se eu gosto desse doce. Deixa eu ver se eu gosto dessa sobremesa. Deixa eu ver se essa fruta me agrada. A gente não prova. Aliás, em filosofia, a gente diz que a realidade empírica é o resultado da prova, da constatação feita pela experiência. Por mais que eu escreva o sabor de uma laranja, você só saberá o que é uma laranja se você provar a laranja, segurar na mão, sorver o sumo da laranja. Terá a sua própria percepção sobre laranja. Ah, prefiro as mais doces, gosto das mais cítricas, que remete à ideia, inclusive, de avaliação subjetiva, porque vem do sujeito. Mas ela pressupõe a experiência, portanto, a prova. Então, não necessariamente prova é um piano de 3/4 que eu carrego nas costas. Ela é o resultado da delícia que o processo de evolução é capaz de me oferecer. Mas, às vezes, a gente constrói um malveso de interpretar a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde está posta essa definição de prova e de expiação, considerando prova como sendo aquilo que arde, aquilo que dói, aquilo que é ruim. Eventualmente, é sim aquilo que incomoda, mas o incômodo, quando visto como algo bem-fazeja, é como estudar. A pessoa percebe a delícia que é adquirir conhecimento. E aí, claro, enquanto está todo mundo indo para a praia e você resolveu estudar porque quer passar no vestibular, é uma escolha, mas não dá para reclamar. Quando a pessoa reclama muito, quando o jovem reclama muito, é sinal que ele não quer exatamente aquilo. Porque toda escolha pressupõe perda. Se eu escolho me divertir, eu perdi estudar. Se eu escolho estudar, eu perdi me divertir. Se eu escolhi trabalhar para sustentar minha família, eu perdi o tempo maior com ela. Se eu escolho excepcionalmente a minha família, integralmente eu perdi o espaço do labor. Então, toda escolha pressupõe algum tipo de perda. O ponto aqui é a gente examinar que perda e que ganho. O que é que efetivamente está nos fortalecendo na nossa escolha? Esse é um preceito bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta original é: mas o que é que te fortalece? A negação desse processo pressupõe a loucura, que é onde a gente resvala para a indisciplina, resvala para a ignorância, é o ato de ignorar, de desconhecer os preceitos de Deus. Vejam que é uma definição muito augusta. E aqui, como negar a vida é um processo, é um ponto de atenção relevante, o suicídio é apresentado na definição como no sentido de negar a vida. Quer dizer, o que ela está nos oferecendo, eu não quero. Então, temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. É a ideia de que negar a vida é um ato de suicídio. Aqui é bem reflexivo e igualmente filosófico. A gente coloca o suicídio na conta de algo, né, como exterminar a própria vida, mas existem formas sutis de negar a própria vida, né? E um outro ponto é esse comportamento negacionista diante da dor, do obstáculo ou da morte. E aqui a morte é o seguinte: é diante dos fatos aonde em vida a gente observa outras pessoas desencarnando. Nós, como espectadores da vida, observamos a dor alheia. Nós, como espectadores da vida, observamos os obstáculos de outrem ou o nosso próprio obstáculo. Nós, como espectadores, diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora. Ou seja, é aquela vibração que muda de faixa.
o mundo está perdido, esse Brasil não tem mais jeito mesmo, porque os políticos brasileiros são todos corruptos, abstração feita ao fato de que nós os colocamos ali, né? Mas isso seria uma outra live só para falar disso. O ponto é que todas essas observações pessimistas, elas nos conectam ao distanciamento do nosso propósito de vida. E a gente acaba negando a oportunidade de viver o agora e a gente passa vivendo o dia de ontem. No livro 50 anos depois, aonde Emmanuel, né, que é um excelente historiador romancista, e ele faz um trabalho de autobiografia sem projetar a própria imagem. Ele conta fatos absolutamente relevantes do cristianismo primitivo sem protagonizar-se no livro, muito embora estamos falando de Públio Lentulus, estamos falando do próprio Hermano Manuel da Nóbrega, do nosso querido Emmanuel, mas ele faz isso de uma forma muito elegante. E na segunda obra, 50 anos depois, ele se apresenta de novo do livro como escravo Nestório. E para quem teve uma leitura atenta nessa obra, vai perceber que ele sente saudades da sua vida de senador, que agora ele apresenta uma encarnação como escravo. Então já não possui as regalias do ontem. Mas se a nossa experiência, ela é uma experiência friccional, ou seja, pegando carona nas orientações de Siddhartha Gautama, né, que em sânscrito significa Buda, o iluminado, né, aquele que embaixo de uma árvore constrói a ideia das 4 verdades fundamentais, também seria uma outra live só para falar disso. Ele, Buda, traz para nós a ideia do sentido do sofrimento, que o apego gera sofrimento. Eu me lembro muito de um diálogo, né? Eu gosto daquela série Star Wars, e aí tem um menino, o Anakin Skywalker, que para quem gosta, sabe que depois ele se transforma no Darth Vader, né? E o Yoda, que é um mestre Jedi, assim, com muita sabedoria, né, na película cinematográfica, olha para aquele menino de aproximadamente 8 anos e diz assim: eu vejo muito medo em você. E o menino pergunta, né, devolve assim para o Jedi, perguntando: mas o que isso tem a ver com a minha formação Jedi? Ele diz: tem tudo a ver, porque o medo leva a raiva leva ao ódio, e o ódio conduz ao sofrimento. E é justamente toda a trajetória do Anakin Skywalker que se transforma em Darth Vader, ele que inclusive chega no filme, né, a quase que extirpida da própria mulher que está. O quanto o ódio, a raiva, esses sentimentos nos cegam. Então, quando a gente resvala para um pensamento dessa natureza, nós nos tornamos cegos a propósito de todo o conhecimento que nós eventualmente amealhamos, mas ele está no campo cognitivo, ele não está no campo emocional. Só que aqui tem uma pegadinha. Nós somos criaturas essencialmente emocionais, precisando da razão para governar as nossas emoções. Por isso que Allan Kardec vai colocar na antecapa da obra O Evangelho segundo o Espiritismo o conceito de fé inabalável, porque existe a fé abalável. A fé abalável é aquela conectada essencialmente às nossas emoções. Só que as emoções podem nos trair. Na Idade Média, nós matávamos em nome do amor a Deus. Abjura essa tua crença, senão serás punida, serás punido, e em praça pública terás a sua cabeça decepada, e então pegará fogo, para que todos observem o que a igreja faz, e entenda-se igreja como a expressão etimológica em latim é egregia, reunião de fiéis. O que é que os fiéis fazem com todos aqueles que negam a presença e a força de Deus, contrariando objetivamente todo o princípio basilar que Jesus nos trouxe sobre o amor fundamental, ou seja, é aquela ignorância,
e ela nos cega, ela nos tisna, e ela promove ou pode promover, a depender da intensidade dessa mesma ignorância, um comportamento completamente agnóstico da verdade fundamental que nos trouxe até aqui. Ou seja, são esses movimentos paradoxais da criatura humana, e elas abrem portas para uma série de outras perspectivas. Essa é a definição de loucura. E aqui, vejamos, pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações. Porque tem uma expressão de Joana de Ângeles que nos diz assim: a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então, nesse sentido, nós vamos acumulando pensamentos pessimistas, pensamentos refratários ao bem, e elas vão somatizando no nosso psiquismo um conjunto de vibrações negativas que nos conectam a essa ou aquela entidade e que potencializa, por entidade, quero dizer, espíritos desencarnados, e essas vibrações, que são retroalimentadas pelo nosso próprio tônus mental, vão nos colocando numa prostração. Então, pouco a pouco, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, porque existem níveis de alienação. Vejam, isso aqui está entre vírgulas, e vírgula não foi feito só para respirar em língua portuguesa. Isso aqui, como está entre vírgulas, a gente chama de aposto em língua portuguesa. Serve para dar destaque de cura quase impossível naquela existência, claro. Portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Ou seja, a pessoa ela se coloca numa posição de alienação e vivem, portanto, o seu próprio inferno pessoal. Aflitos e semimortos, são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem encovados, quer dizer, na cova, né? Em precipícios infernais. Esses precipícios infernais é o inferno pessoal, tá certo? Por se haverem rebelado aos desígnios da vida. Isso aqui é central no texto. Por se haverem rebelado aos desígnios divinos. Então, somos aqueles de nós que negamos as dificuldades que a vida se nos apresenta, porque a gente acha que ela deveria estar até no vizinho. Por quê? Por que isso foi acontecer com ele, meu Deus? Ou seja, com outro pode. Por que isso foi acontecer comigo? O porquê dessa desgraça? Né? Vejam, a reflexão em si mesma não é muita coisa. Em que sentido? Refletir sobre o problema. O ponto aqui não é a reflexão. O ponto aqui é o distanciamento da ideia dos desígnios divinos. Então a criatura se rebela. Ela constrói, ela somatiza ódio, raiva, que começa com descontentamento. Então vejam, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. A pessoa busca uma outra posição de vida, uma condição, ela vive inclusive um falso positivo. Tem uma obra que particularmente eu li, né, de Isaac Watterson, que é um jornalista que escreve para a New York Times, e ele abordou o Steve Jobs e, bom, no sentido de produzir a biografia dele. O Steve Jobs, todo mundo sabe, teve um câncer de pâncreas, ou melhor, para quem não sabe, ele teve um câncer de pâncreas e ele comprou um pâncreas, mas não deu muito certo, ele teve só uma sobrevida. Quando ele percebeu, o Steve Jobs, que pela história, né, da computação no mundo, foi quem construiu o império chamado Apple, né, que é uma das empresas mais valiosas do planeta. Ele, então, percebendo que já estava indo embora, chamou esse jornalista e o jornalista, então, constrói a biografia do Steve Jobs, que particularmente eu li com bastante afinco. E lá na biografia existe uma expressão que traduzida do inglês fica até um pouquinho estranho, né?
que é o senso de distorção da realidade. Era uma expressão, mais ou menos, que o jornalista utilizava, né, traduzindo aqui para o português. Mas o que significava isso no fim do dia? Era mentira, que o Steve Jobs mentia, e o autor não queria colocar a palavra mentira. Então, a pessoa distorce a realidade. E, às vezes, a distorção da realidade, a minha avó materna dizia assim, uma mentira contada muitas vezes pode se tornar verdade. A própria pessoa que mente, ela mente tantas vezes sobre aquilo que ela acaba acreditando na própria mentira, e ela constrói uma espécie de universo paralelo, né, de Second Life, pegando o que carona no jogo, né, que a Microsoft construiu, que depois a sofisticação desse jogo foi o chamado metaverso, né? Onde você vive uma outra realidade. Então, a pessoa parece que vive uma outra realidade, como muitos, né, que postam mensagens no Twitter, no Instagram, no Facebook, e a pessoa parece que vive uma outra realidade. Na época da pandemia, o Brasil com uma dificuldade econômica bizarra, mais de 13 milhões de brasileiros desempregados e as pessoas postando prato de comida, todo mundo é bonito no Instagram, uma coisa impressionante, né? Então, essa necessidade de aparentar o que não tem e o que não é. Porque no fim do dia, considerando que o planeta Terra é uma escola de aperfeiçoamento intelecto-moral, nós estamos aqui para aprender. Chico Xavier vai dizer no Pinga Fogo, na TV Tupi, em 1970, incitado pela inspiração de Emmanuel, o planeta Terra não é um parque de diversões. Quem veio aqui para gozar, para sorrir, para simplesmente sorver delícias, não entendeu o propósito da existência. E aqui não estamos fazendo apologia ao sofrimento, estamos fazendo uma conexão com o propósito da encarnação. É aquela verdade basilar e fundamental que comentávamos no início. É o que a doutrina espírita apresenta para nós. Então, é o inferno pessoal que cada um de nós é capaz de viver quando não se conecta com esse princípio basilar. E aqui é só a introdução daquilo que a gente pode compreender como sendo uma alienação mental. A pessoa vive esse second life, vive uma experiência paralela, parece Matrix, né? Aonde é oferecido ali qual é a pílula que você quer tomar. Então, bom, avançando, porque nós separamos aqui alguns trechos, né? Aqui, André Luiz traz para a gente já o primeiro caso, né? Que é o caso dessa mulher, né? Eles então entram nesse nosocômio, para usar uma expressão também de Miranda, né? Nesse manicômio, nesse hospital psiquiátrico, e eles encontram ali André Luiz narra, né, que eles encontram uma velha de cabelos nevados, ou seja, uma mulher com cabelo branco, né? E aí, com uma ferocidade enorme no olhar, e ela, a propósito de estar vestida com a roupa, né, com a indumentária, né, com o uniforme, que é a expressão que André Luiz usa, da casa, ou seja, daquele hospital, ela andava como se ela estivesse arrastando um vestido real, sabe? E aí ela conversava com outras duas mulheres igualmente apáticas, né, com o olhar assim esgazeado, a gente fica imaginando, né? Na minha qualidade de marquesa, porque ela se via como uma marquesa, né? Não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Ela estava no hospital psiquiátrico e não se enxergava como tal. Creio estar presa por motivos secretos de família. Não sabe exatamente por quê, né? Que averiguarei na primeira oportunidade. É aquela posição da realeza do ontem. Mas ela viveu aquele personagem numa intensidade tão grande, o apego a esse personagem foi tão grande que ela trouxe para a existência posterior esse mesmo personagem, o da Marquesa. Então ela acha, muito embora esteja agora numa nova encarnação, que ela é Marquesa. É claro que aqui é a exacerbação, é o extremismo comportamental que leva a pessoa a esse tipo
de condição. Então, creio estar presa por motivos secretos. Vou averiguar, inclusive, né? Vai dizer ela, tenho poderosos inimigos na corte. Quer dizer, foram eles que me colocaram aqui, mas eu tenho prestígio, tenho fiéis e eu vou sair dessa situação. E André Luiz fica muito conectado a esse caso, né? E aí o Calderaro produz um comentário, chama a atenção de André Luiz, que, claro, né, ele didaticamente nos chama a atenção, porque ele meio que se detém ali no caso daquela mulher, fica prestando atenção nas coisas que ela está dizendo, e o Calderaro vai dizer para André Luiz e, portanto, para todos nós, não nos detenhamos, não fica preso aí não. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, ou seja, daqui para frente o que a gente passar vai estar carregado desse tipo de situação, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas, ou seja, o que a gente tem para entregar nesse exato momento para essas pessoas não vai atender a necessidade dessas pessoas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade. É o que comentávamos no início. Calderaro agora afirma. Ele coloca para nós, a pessoa vive uma outra realidade. Aliás, em filosofia, a gente costuma lembrar que realidade é a capacidade que a criatura humana tem de apreender o real. A realidade é eminentemente subjetiva. Cada um de nós vivencia uma situação no mesmo espaço e cada um de nós é capaz de contar aquela mesma experiência vivida no coletivo de uma forma diferente. E não tem nada de errado com isso, porque cada um de nós apreende conforme a, a, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade motriz, a sua capacidade de apreensão dos sentidos mesmo. Imagina se uma pessoa enxerga pouco, é cega, ou é surda, ou tem algum tipo de dificuldade. Eu outro dia passava pela rua e foi bem curioso, porque tinha um rapaz com celular na mão, porque agora tá assim, né? Todo mundo fica com a cara enterrada no eletroeletrônico. Eu trabalho com engenharia de software há 28 anos, e há 28 anos eu me policio para não ter esse tipo de comportamento, qual seja o de não tornar o instrumento eletrônico uma espécie de maconha digital. Aliás, essa é uma expressão de muitos especialistas, né? Os orientados à educação, inclusive, dizem que a chupeta eletrônica das novas crianças é o tablet, é o telefone celular, e a pessoa não consegue viver sem aquilo. Bom, isso é uma outra palestra, um outro estudo só para falar disso, né? Que particularmente gosto até bastante. Mas o ponto alto é, o rapaz estava com a cara enterrada no celular e não olhava para frente. Tinha um poste. E aí, no jogo de corpo, eu vi que tinha uma senhora querendo passar e eu parei para que a senhora pudesse passar, porque o poste oferecia ali um pedacinho de calçada e depois daquilo era rua e tava um frenesi de carro ali para lá e para cá. Eu então parei e o rapaz ele não fez de propósito. Como ele estava alienado, e aqui é o meu ponto de atenção, ele simplesmente cortou a senhora e jogou a senhora para a rua. E aí eu dei 2 passos para frente, segurei o antebraço dela, ela olhou para mim, riu, porque entendeu tudo. Essas pessoas com mais idade costumam ter, né, uma percepção das coisas numa dimensão muito maior. Ela entendeu o meu gesto, entendeu o gesto do rapaz, entendeu que o rapaz não fez de propósito, mas ele fez. Como aqueles que às vezes estão sentados no metrô, num coletivo, e tem uma pessoa com uma condição que tal, né, porque o assento está franqueado para todos, mas ele é preferencial para pessoas nessa ou naquela condição. E o sujeito ou a sujeita, né, senta ali e não observa o mundo à sua volta. Seja porque esteja, né, escutando música, de novo com a cara enterrada no celular, a pessoa fica alienada. Então, é esse tipo. Existem níveis de alienação. Aqui é que é o ponto. Então, aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade. A gente vive a nossa realidade. Não amplifica o processo de observação, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Era o caso daquela mulher que vivia o próprio passado espiritual.
E aí, no segundo caso, vai aparecer uma situação aqui, né? Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, porque tem ali o marido que vai visitar a esposa e a mulher, alienada, gritava, inquieta, né? Não quero voltar. Bom, a enfermeira pede um pouco de calma, né? Ó, é o seu marido que tá vindo aqui, né? Vamos trocar de roupa, né? E, bom, aqui é um comentário de Calderaro a propósito desse caso. Ele vai dizer, porque André Luiz, de novo, busca, ele fica ali atento. Eu acho que qualquer um de nós, André Luiz, nesse sentido, ele se coloca muito, para usar uma expressão de Nietzsche, né? Que é um filósofo muito pessimista, humano demasiado humano. Coloca as características humanas. No traço do viés comportamental, ele estabelece uma régua comum, se coloca nessa régua para que a gente se identifique de alguma maneira com o comportamento de André Luiz, porque, de um modo geral, é o nosso. Seja a gente no trânsito, dirigindo ou no coletivo, quando passa por um acidente, todo mundo no halo de curiosidade quer ver se morreu, se matou, se o corpo está ali no chão. Essa curiosidade inócua, que não leva a absolutamente nada. E aqui, de novo, eu coloco dessa maneira para que a gente se conecte ao texto, porque existem aqueles de nós que lemos um capítulo como esse e a gente se coloca, parece que nessa posição do leitor, espectador, como alguém que observa um espetáculo, porque forma o quadro mental, né, na mente, dentro do poder criativo que a leitura é capaz de oferecer, e a pessoa simplesmente se deleita com aquilo, como se aquilo fosse um romance, como se... Aquilo é só o pano de fundo, gente. A história é o pano de fundo. A história é o rabo do elefante. Você puxa, vem o elefante. Qual que é o elefante? A nota do orientador espiritual sobre a nossa posição diante do processo. Então, quando Calderaro diz para André Luiz, ele diz para nós, não perca tempo. Não remediarias o mal. Ou seja, você não vai conseguir fazer nada aí para melhorar essa situação. Nossa passagem aqui é rápida, porque eles estavam a estudo. Isso é muito adequado. A gente entender, dentro do mundo corporativo, a gente chama de papéis e responsabilidades, né? Então, eu me recordo até de uma forma bem árida numa certa perspectiva, quando chegavam determinadas pessoas, né? Ah, não, eu vim aqui para ajudar. Não, quem vem para ajudar é igual o filho em casa que diz que está ajudando a lavar louça. Eu acho isso tão interessante, né? Porque a louça que foi gerada é responsabilidade de todos. Aí eu vou ajudar a arrumar a casa. Neurolinguisticamente, parece que a pessoa não se sente engajada no compromisso de realizar. Não está ajudando coisa nenhuma. Está partilhando um dever social dentro daquele núcleo. Aliás, a família é o primeiro núcleo social da criatura. Quando vai para o trabalho, eu brinco, às vezes comento com Priscila, né? Falei, isso daí é filho único, porque foi mimado. Aí chega no ambiente corporativo, ele não quer servir, ele quer ser servido. Ainda mais se tiver em posição de destaque, de relevo, de chefia, né? Que hoje essa palavra está um pouquinho out, né? Está um pouquinho demodé, né? A gente chama de gestor, né? Mas aquele que gestiona, né? E a gestão é a arte de administrar talentos. E o talento, claro, não é daquela pessoa que vai gestionada, né? O talento é eminentemente dela e não do gestor. E o gestor esperto é aquele que entende, que traz para perto de si pessoas com habilidades que ele não possui. Então, o primeiro ato de um bom gestor é entender que ele tem do lado dele pessoas com competências que ele não possui, porque ele não é um Kitaro, né? Aquele multi-instrumentista que sabe fazer tudo, sabe tocar tudo. Então, nesse sentido, a habilidade da gestão pressupõe a ideia de que alguém, quando chega, isso aí eu vim aqui ajudar. Não. Papéis e responsabilidades. Qual o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? Porque aquele que se oferece como ajudar, ele não tem, ele engaja sem um compromisso direto. Na primeira fricção, na primeira atividade que vai demandar e exigir um pouco mais, a pessoa pula fora, porque afinal de contas ela estava ali só para ajudar. Então,
aqui, nesse sentido, qual é o papel e a responsabilidade de Calderaro e de André Luiz? Não era a de ajudar essas pessoas, era de observá-las, porque o capítulo seguinte, que um outro companheiro ou companheira vai aplicar, será uma espécie de desdobramento desse mesmo capítulo, porque ele está altamente conectado à ideia de alienação mental, altamente conectado ao que esse capítulo 16 é capaz de nos entregar, né? Então aqui é uma nota consistente do autor espiritual a propósito do comentário de Calderaro, que vai dizer: não asseguramos que todos os casos de hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Aqui também é muito adequado, porque a gente às vezes tem mania de generalizar, né? Nelson Rodrigues, muito excêntrico, ele vai dizer que toda generalização é burra. Eu prefiro uma expressão de Aristóteles que eu acho que ela é mais suave, né? Os extremos são vícios, no meio deles é que está a virtude. Tudo que a gente polariza, que diz nunca, que diz sempre, a gente incorre na possibilidade do erro. Então, não. Nem todos os casos de loucura, diz-nos o professor doutor Bezerra de Menezes, o nosso pai médico espiritual, nem todos os casos de loucura são traços de obsessão extrema. E nem todas as obsessões extremas levam eventualmente à loucura, muito embora, na maioria dos casos, assim nós observamos. Então, muita gente atravessa este pavoroso túnel, premida, né, constrangida, né, por exigências da prova retificadora. Ou seja, a pessoa pede um corpo físico onde a alma está plena, mas o corpo é incapaz de entregar as propriedades da alma. Um dos grandes atributos da alma é a inteligência, e o corpo é a manifestação, é capaz de produzir a manifestação dessa mesma inteligência. E continua Calderaro aqui numa nota espiritual. No entanto, né, forçoso reconhecer que a maioria encetou o pungitivo drama em si mesma, ou seja, que aquela situação de loucura que eles observam nesse manicômio é o resultado, como a gente diz no meio espírita, né? Nós somos os artífices de nós mesmos. Cortella tem uma definição deliciosa para o adolescente. Ele diz que o adolescente é um adulto grávido dele mesmo. Ele está se parindo, né, como adulto, está se construindo. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos no dia de hoje, a propósito da justiça e da bondade de Deus que comentávamos, é o resultado direto das nossas ações no dia de ontem, né? São aquelas causas, a relação de causa e efeito, né? Os postulados matemáticos de Isaac Newton, né? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, até que forças opostas atuem por sobre ela. Então, é uma lei. E a lei, qual que é a diferença de regra para lei? Regras de acentuação. Toda paroxítona terminada em L, N, R ou X leva acento. Tórax leva acento porque termina em X. É uma paroxítona que termina em X. Ah, mas xerox não leva acento. Por isso que é regra. Porque se fosse lei, teria acento. Então, as leis de Deus não são regras. São leis. E elas são universais. Se te visitar aí na sua casa um marciano, pode perguntar para ele como é que é a lei de Deus lá em Marte, que é a mesma da daqui. Vai dar match, porque é a mesma. As leis de Deus estão na terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos. As leis morais, elas se aplicam a todo o universo. As forças da natureza, força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética e força gravitacional, são as forças, as 4 forças fundamentais no universo, em todas as galáxias do universo. Ah, não, aqui é diferente, aqui a gente resolveu fazer de outro jeito. Isso não existe, porque são leis de Deus. É muito apropriado, isso é conceitual, gente, isso é basilar, mas continua a nota espiritual. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, aí ele apresenta aqui uma dica, né? É indispensável deslocar a mente, ou seja, sair daquela posição friccional, onde a gente só vê o que é ruim, desloca a mente.
revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente, isso aqui é um advérbio de modo, né, de modo invariável, para o bem maior, o modo íntimo de ser. Eu, quando li isso aqui, me recordei de uma passagem no livro Boa Nova. Trata-se aqui de Humberto de Campos. Eu acho que ele ainda assinava como Humberto de Campos. Depois teve aquela encrenca familiar lá, ele passou a assinar como Irmão X. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, conta-nos Humberto de Campos que Jesus trafegava com os discípulos e tinha um animal morto na estrada em estado avançado de putrefação. E os discípulos, todo mundo porque putrefava, né? Aquele odor horroroso. E Jesus olha para aqueles despojos em decomposição e diz assim: nossa, que belos dentes tinha esse cão. É o olhar, gente, é o olhar para a vida. Então, essa é a nota do autor espiritual. Aqui, de novo, ele continua: quase podemos afirmar, vejam, olha, é impactante, né? Contra dados e fatos não há argumento, né? Como a gente costuma dizer. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, e aqui ele está estabelecido um percentual, né? Afirmar que 90 em 100, ou seja, 90%, né? De cada 100 ele toma 90, né? Peter Drucker, que foi o papa da administração na década de 90, qualquer um que fez aí algum dia na vida um curso de gestão já esbarrou com uma obra de Peter Drucker, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Quem não mede, não controla. Né? O princípio básico do PDCA que a gente estuda, né? Aqui, o que eu quero dizer com isso? Ele apresenta número para a gente, ele qualifica quantificando, para a gente ter uma ideia da razão e proporção. De cada 100, 90, ou seja, 90% dos casos de loucura, de novo, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, ou seja, casos em que, eventualmente, a manifestação da inteligência, do poder cognitivo da alma, está obliterado pela capacidade cerebral. É um caso patológico, eminentemente patológico, digamos. Mas abstração feita a isso, a psicogênese da loucura começa nas consequências das faltas graves que praticamos. A pessoa vai construindo elementos de alienação pela impaciência, pela tristeza. Aquela tristeza que vai gerando aquela melancolia, daqui a pouco a pessoa está no estado de prostração. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela, dentro do seu braço, né, que é a Organização Mundial de Saúde, vai dizer para nós que até 2025 nós teremos eminentemente diversos casos de depressão no mundo. E esse é um ponto de atenção. Porque a potencialização dessa tristeza, de novo, a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões. Então a pessoa se prostra, ela não entende Deus na sua plenitude. E claro, aqui, ainda no comentário de Calderaro, né, a propósito desse personagem, a pessoa vai se desequilibrando, vai se desintegrando, se distanciando de uma harmonia mental. Ela vai tisnando o seu próprio psiquismo, né? E isso, claro, vai se transformando quando da potencialização desse comportamento patológico, porque ele é patológico, espiritualmente patológico, ele pode, inclusive, se revestir num corpo físico orientado a essa mesma patologia, qual seja a da alienação mental, que é o que a gente, inclusive, observa nesse capítulo. Mas aqui existe um segundo caso, de um homem eminentemente esquizofrênico, né, esquizofrênico absoluto, que ele produz um diálogo muito desconectado, né? Venha, meu João, que era uma pessoa, era uma espécie de um segurança que chegava ali, né? Venha, meu João, não tenha receita. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o que o senhor, né? O que eu sou? Perguntando assim, né? Hoje eu sou
a bananeira, quer dizer, um diálogo meio sem pé, sem cabeça, conectado a esse processo de esquizofrenia que dá justamente essa percepção do desequilíbrio mental, né? Então, o processo de desequilíbrio está consumado. Porque, de novo, André Luiz se conecta àquele caso. Mas a gente não vai ajudar esse homem, meu Deus do céu. Porque, inclusive, ele coloca ali, céus, né? Exclamei aparvalhado. Como socorrê-lo? Porque era um esquizofrênico. A gente fica imaginando a cena, né? Eu visitei, quando contava ali os meus 18 anos de idade, durante muitos anos no Rio de Janeiro, eu visitei a colônia de Curupaiti. Mas eu era adolescente, eu distribuía sabonete e pasta de dente numa ala específica da colônia. E tinha ali uma outra ala que só os adultos iam. E eu era muito curioso, porque eu queria entender o porquê que eu não podia ir. E aí, o que tinha ali? Quando eu completei 18 anos de idade, eu fui. E a primeira visita minha a essa ala, eu fiquei altamente impactado. Sobretudo porque eram rancenianos, né, leprosos ali. Era colônia de Curupaiti, uma colônia de rancenianos. Hoje ela está absolutamente diferente, mas naquela época muitos esfregavam as próprias fezes na parede. Era um ambiente fétido, as pessoas gritavam. Então, os casos de loucura são realmente muito extremos, sabe, gente? Aqui é um ponto de atenção muito relevante. Bom, e o diálogo de André Luiz, para a gente encerrar, ele vai mencionar assim: acreditas que teriam sido iniciadas por Mesmer? Porque o poder magnético desse homem, esse aqui é o ponto aqui da reflexão, levou ele a essa condição esquizofrênica. Como? No momento em que ele seduz mulheres. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo, veja, até uma forma delicada, né? Se excedeu em seu poder de fascínio. Ele usou aquele magnetismo, o magnetismo, por exemplo, que Hitler possuía. Hitler, inclusive, Adolf Hitler, com essa ideia, né, da raça ariana, da raça pura, raça alemã pura. Aliás, ele nem alemão era, né, ele era austríaco, whatever. Mas o ponto é, ele conduziu um conjunto de pessoas pelo seu magnetismo, a sua oratória é muito convincente, que muitos políticos e muitas pessoas, inclusive, possuem. E no caso desse homem, ele usou isso para a sedução. E essas mulheres que foram seduzidas por ele, tiveram eventualmente os seus lares tisnados, o conjunto de desdobramentos que o livro, né, e que André Luiz e que Calderaro, por uma espécie de elegância espiritual, nem entram no detalhe do detalhe, né? Mas ele realmente fica ali com um comprometimento espiritual muito grave. E esse comprometimento espiritual, o tamanho dele é proporcional a esse grau de esquizofrenia. Esse aqui é o ponto, né? Então, minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Aquelas pessoas foram psiquicamente tisnando é, é, o, a capacidade cognitiva desse espírito, tá certo? E ele, então, reencarna com esse grau de esquizofrenia ali extremo, né? Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, porque ele era uma verdadeira marionete na mão de outros espíritos, esse esquizofrênico. E aí o Calderaro vai dizer: não te impressiones, a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Isso aqui, gente, é muito apropriado. A gente, quando desencarna, não vai para o mundo espiritual bom. A gente não vai para lugar nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. A tese é de Jesus, vai discutir com ele. Quando a pessoa morre, porque o espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico, né? A criatura pode, inclusive, morrer, mas nem desencarnar, porque fica presa ao corpo. Essa é uma tese de Miranda. A pessoa precisa morrer e desencarnar, o desenlace, porque ela fica presa, muitas das vezes, conectada, né? Melhor dizendo. Super recomendo a leitura do trecho do Livro dos Espíritos, Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos, né? A conexão da alma com o corpo físico. Então, quando a pessoa fica muito conectada a essa realidade, ela não se desprende. E ela, então, vive os efeitos
desse mesmo processo. É uma vida altamente ligada às coisas materiais. A pessoa se coisifica e entra num estado de alienação enorme. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo, ou seja, a gente vive, é a dor e a delícia de ser o que é, né? Realmente viver buscando viver. É chorar, como dizia Chico, né? Vai para o banheiro, lava o rosto e volta sorrindo para atender a multidão, tá? Então, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano. A gente já começa a perceber que parte daquilo que o mundo entrega para a gente como perspectiva de vida, aquilo ali é falacioso, aquilo não faz parte, ou não deveria fazer parte, da nossa proposta de vida. Aquilo é um impulso inferior que eu posso e devo negar como exercício de ser bom. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Aqui ele fala das pessoas que envelhecem, tendo uma vida ligada a coisas materiais. Então, elas revelam na decrepitude a infância espiritual que possuem. Isso quando a gente não vê aí homens de 40, 50, 60, 70 anos fazendo o papel do garotão. Por exemplo, parece que ele não vive, ele quer viver aos 60, 70 anos aquilo que, primeiro, o corpo já não pode mais oferecer, aquilo que eventualmente ele não viveu quando tinha 15, 16. Eu entrava numa barca, né, para sair do Rio para ir para Niterói, e aí tinha uma propaganda de um centro, né, de odontologia, mostrando uma criança sorrindo, banguelinha. E depois mostrava um senhor aparentando ali entre os seus 60 e 70 anos de idade, sorrindo também banguelinho. E a propaganda dizia, pois é, isso só tem graça na criança, né? No adulto não. Então existem determinados comportamentos que já não mais condizem ou não deveriam condizer. É Paulo de Tarso, né? Quando eu era menino, apreciava, gostava, vivia as coisas de menino. É a nossa fase espiritual. Quando a pessoa ainda é criança espiritualmente, ela está na decrepitude, mas ela revela esse comportamento. Então estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, ou seja, é onde tudo acontece, né? Aonde a gente identifica que a vida realmente é passageira, é efêmera. Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres, que aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfação ilusória imediata, vivem o louco. Porque, de um modo geral, o mundo pode entregar percepções de que aquilo é correto, de que aquilo é exequível, de que aquilo é compatível. Hoje está na moda usar a expressão compliance, né? Mas, moralmente falando, ou melhor, eticamente, né? Ainda que moralmente isso ou aquilo seja socialmente aceito, eticamente, né, uma palavra grega, vem do ethos, que é o modo de agir, é uma espécie de coerência entre o que eu estabeleço como norte de vida e aquilo que eu pratico, né, a praxis, a minha atitude no diário, a coerência entre o que eu falo e o que eu faço é aquilo que vai me distanciar desses processos de alienação mental. Bom, o conteúdo é muito grande, eu até peço licença que eu avancei assim um pouquinho o horário aqui com vocês, mas eu me senti na obrigação de entregar o máximo possível que esse capítulo é capaz de oferecer e devolvo aqui já agradecendo a palavra para os companheiros que me acolheram muito bem. Marcelo, nós que agradecemos, né, mais uma vez os seus esclarecimentos, né, acerca do capítulo. Eu, à tarde, tinha passado o olho aqui no livro Psiquiatria Iluminada, né, da AME Brasil, e também que corrobora com o que você trouxe para a gente em relação de tudo isso que nós fazemos com a nossa mente, né, através dos nossos sentimentos, através desses sentimentos tão ainda presos, né, as coisas da vida. Fica a gratidão, né, e que você
esteja sempre conosco, nos ajudando na divulgação dessas obras de André Luiz. Eu gostaria, se o Chico quer falar alguma coisa. Não, só agradecer, Marcelo, aí. Foi maravilhosa a sua explicação, a sua aula, muito profunda e muita coisa para a gente pensar, cara. Agora eu já estou me programando para não dormir, ficar pensando em tudo que você falou. Não, Muito foi bom realmente. mesmo. Ô, Chico, obrigado, viu? Vamos lembrar de passar a manteiga, né? Manteiga ali Né? arrumadinha, Essa né? manteiga que não sai da minha cabeça, né? Buraco da manteiga. Semana que vem nós temos a Jane, né? No capítulo 17. Então, estamos todos convidados, né? Vamos agradecer mais uma vez a Marcelo, né? Que você tenha um restante de final de semana excelente aí em São Paulo, meu amigo. E convidar a nossa querida Islane, cadê a Islane? Já para fazer a prece final. Com você, querida. Pai de infinita bondade, agradecemos esse estudo maravilhoso nessa noite. Agradecemos ao nosso irmão Marcelo, que com tanto carinho, que com tanta luz, nos trouxe reflexões profundas, da qual desejamos continuar, meu Pai, assim que deixarmos o nosso corpo, que possamos estudar, que possamos buscar em nós o equilíbrio emocional, físico, espiritual. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva para que nós possamos continuar os nossos estudos. Agradecemos a André Luiz, a Chico, por essa oportunidade e que seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa. E que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Islane. Obrigado a todos e boa noite. Falou, Boa Marcelo, noite. meu irmão. Boa Obrigado, noite. hein? Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Priscila. Tchau, tchau. Abraço. Boa